Esta é uma zona em que declarações suas recentes mostram que o senhor não estaria de acordo com uma nova lei para o enriquecimento ilícito. Boa noite, muito obrigado antes de mais pelo convite para estar presente. E concretamente sobre essa situação, enfim, o que eu referi, e desde o início, e já há muito tempo que defendo isso, dogmaticamente, acho que o problema não é um problema de crimes. Nós temos os crimes que chegam e sobram para combater a corrupção. É evidente que essa é uma opção política e não a questiono de todo. Acho que a Sra. Ministra da Justiça faz desse crime eu diria, uma grande aposta. É absolutamente legítimo. Agora, eu julgo que para que isso seja conseguido tem que, efetivamente, criar-se um quadro normativo absolutamente compatível com a Constituição, o que não é fácil, como o Tribunal Constitucional já referiu no acórdão que proferiu a propósito do projeto que foi chumbado. Saliento que eu só conheço 2 países onde existem neste momento esse tipo de crimes, que é em França e em Macau. Curiosamente, com um regime jurídico um bocadinho diferente daquele que foi aprovado e que foi sujeito ao crivo do Tribunal Constitucional e que não passou pela Constituição. De qualquer maneira, enfim, a minha opinião sobre essa matéria é conhecida, é também a de outros juristas, mas é uma opinião pessoal, é uma opinião que no fundo... Mas estaria aberto, como a doutora Cândida Almeida, confesso que eu não tenho que estar considerar uma nova eu não tenho que estar aberto uma nova redação. Eu acho é que há outros mecanismos que passam pela dimensão fiscal e pela dimensão do combate fiscal a essas questões que estão subjacentes ao crime de enriquecimento ilícito, que a serem aprovados ou a serem implementados resolvem o problema que se pretende resolver com a criminalização do enriquecimento ilícito. E são menos intrusivos para os direitos das pessoas, mas não precisam de serem, no fundo, de se envolverem com o sistema penal e podem resolver-se com o sistema fiscal. Nós hoje já temos no âmbito fiscal um conjunto de instrumentos normativos, eu diria potentes, que possibilitam, no fundo, chegar ao fim onde se quer chegar com o enriquecimento ilícito. A fluidez dos fluxos Exatamente, que é o problema dos fluxos financeiros e o problema daquele ditado popular de que quem cabritos vende, cabras não tem, de algum lado lhe vem. E, portanto, eu julgo que há mecanismos que possibilitam, hoje em dia, identificar, eu diria, as cabras, através do sistema fiscal. Mesmo, como eu disse, a fluidez dos mecanismos. Agora, sem entrarmos em mecanismos perigosos do direito penal, porque o direito penal é o direito da última ratio. O direito penal só deve intervir quando todos os outros mecanismos de controlo normativos, sejam fiscais, sejam administrativos, sejam outros, falham. E o problema que se suscita com este crime, que é perfeitamente legítimo, mas é exatamente o problema da inversão do ónus da prova. E como sabe, isso é um princípio, não é só um princípio constitucional português, é um princípio, eu diria, das garantias fundamentais dos cidadãos. Eu gostava de ouvir abordar, interpelar essa zona. Em que ponto é que o excessivo garantismo pós-revolucionário que nos foi legado, e bem, em algumas zonas, nos torna numa sociedade permissiva, assim estilo algo como o Reino Unido fez. Desde que ponham cá o dinheiro, nós não nos interessa de onde é que ele vem. Estamos ou não a tornar-nos... Há ou não o risco de nos tornarmos um bocado insensíveis nessa zona? Eu julgo que não. Eu não concordo com a expressão excessivo garantismo ou excesso de garantismo. Eu acho que as garantias fundamentais são o pilar das democracias. E é isso que os tribunais, nomeadamente os tribunais europeus, têm dito sistematicamente, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal de Justiça das Comunidades, os tribunais constitucionais no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e que tudo isto tem-se traçado um caminho desde 1945, no sentido de garantir os direitos das pessoas. E os países que têm mais direitos são os países que têm menos corrupção, são os países que têm
uma economia mais forte, são os países que têm uma economia mais transparente e são os países onde as pessoas têm um melhor nível de vida. Há uma relação de causa e efeito entre os países que têm mais direitos e os países que têm melhor economia, menos corrupção, maior nível de vida. E é preciso perceber isto. E dou-lhe o exemplo da Suécia, da Noruega, dos países nórdicos, enfim, onde isto é assim. E é assim de há muito tempo. E, portanto, nós não podemos, por via de algumas patologias que temos no sistema, e nomeadamente no sistema penal, por exemplo, com a possibilidade de o processo penal ser utilizado por quem tem capacidades financeiras para matraquear o processo e nunca permitir que os processos cheguem ao fim, mas isso é um outro problema. Mas, no fundo, o que eu queria dizer é assim, utilizando este argumento, pôr em causa os direitos fundamentais e pôr em causa as garantias das pessoas que estão no processo penal. E por isso é que eu discordo da expressão de excesso de garantismo. Eu acho que não há um excesso de garantismo em Portugal. Há alguns obstáculos no procedimento que, enfim, permitem a sua utilização patológica, e isso é preciso, eu diria, extirpá-los, mas não há excesso. O senhor que é um juiz de última instância, como é que vê, por exemplo, o desrespeito pelos tribunais e por decisões formais dos tribunais? Vejo isso com alguma, eu diria, com alguma mágoa. Porque quando os cidadãos eu não digo que não respeitam, porque os cidadãos portugueses, em regra, respeitam os tribunais. Pode haver um ou outro, ou uma minoria... Mas casos gritantes que mostram quando o caso de Isaltino. Quando há um desrespeito pelos tribunais, eu julgo que é um desrespeito pelas próprias estruturas democráticas dos países, porque não pode haver países democráticos sem tribunais. Os tribunais têm que ser o pilar onde as pessoas se agarram quando não têm mais nada. Repare, nós temos hoje decisões judiciais recentes, algumas delas, que garantiram direitos que o próprio Legislativo não conseguiu garantir. E dou 3 exemplos muito recentes. A tutela e a guarda de jovens por pessoas do mesmo sexo. Nós não temos ainda a legalização da adoção por casais homossexuais, mas já temos algumas decisões judiciais e jurisprudência, inclusive de primeira instância, que resolveu um problema concreto. O caso das garantias hipotecárias, que recentemente esteve na origem de uma decisão, teve na origem uma decisão de um tribunal de Porto Alegre de primeira instância, que veio abrir caminho a uma legislação que não existia. E, no fundo, foram os tribunais de pequena instância que resolveram um problema concreto dos cidadãos e que atinge milhares de cidadãos para resolver os problemas. A própria dimensão do Tribunal Constitucional, por exemplo, quando declarou a inconstitucionalidade do Orçamento de Estado para 2012, e só falo nesse, a propósito dos subsídios de Natal e de férias, é uma decisão que veio, no fundo, recolocar o poder legislativo à face da sua própria Constituição. E, portanto, os tribunais, e estamos a falar de tribunais com dimensões completamente diferentes da primeira instância, do Tribunal Constitucional, da última instância. É isto que se pede aos tribunais. Os tribunais não têm que fazer, eu diria, jurisprudência cor-de-rosa. Os tribunais têm que resolver os problemas das pessoas e, por isso, as pessoas têm que acreditar nos tribunais. Têm que conhecer os tribunais e acreditar nas soluções, mesmo que elas, às vezes, sejam, eu diria, contrárias às suas próprias pretensões. Se o Mário Crespo tiver uma ação, e provavelmente terá algumas, e eu também, qualquer um de nós pode ter uma ação, claro. Mas se estivermos os dois a litigar, o juiz que decidir a meu favor ou a seu favor, certamente eu não ficarei muito satisfeito. Provavelmente poderei recorrer, mas nunca ficarei satisfeito. Há sempre esta dimensão do não consenso por parte da Justiça. Mas isto é que faz a riqueza da Justiça. Nós não temos que ser, ao contrário, por exemplo, do sistema político, não temos que ser consensuais, porque não fazemos as decisões em função da opinião pública. Fazemos e decidimos e fundamentamos as decisões em função do direito que as pessoas vêm requerer aos tribunais, que os cidadãos vêm requerer aos tribunais. É isto que faz a riqueza do direito, é isto que faz a riqueza dos tribunais. E é isto que nós estamos há 35 anos a construir, porque nós não tínhamos um sistema constitucional, como sabe, democrático. Isto leva ao seu tempo. E por isso é que, voltando ao início, eu
discordo da afirmação do excesso de garantias. Do excesso de garantias. Poderá haver um excesso de interpretação das garantias. Isso é outra questão, mas não um excesso de garantismo. Eu gosto de viver num país que garanta os direitos das pessoas, todas, sejam elas quais. A judicatura em si, representada no seu sindicato, por exemplo, manifesta, isto é uma opinião muito, muito cândida, manifesta clivagens ao longo de linhas políticas que possam transtornar manifesta linhas judiciário. Manifesta linhas, eu diria, culturalmente diferenciadas, como qualquer um dos cidadãos que tem. Os juízes não têm que pensar todos da mesma forma, não têm que ter uma dimensão valorativa igual. Há juízes que têm os seus valores, eu diria, mais à direita ou mais à esquerda, e sem qualquer medo das palavras que estou a utilizar, que têm as percepções do mundo, enfim, como qualquer cidadão tem. Agora, não há clivagens políticas. Há provavelmente clivagens, eu diria, mais ou menos conservadoras, no sentido verdadeiramente político do conservadorismo ou do ativismo. Isso há, mas isso há aqui ou há em qualquer país do mundo. Mas não a ponto de agora, não há, isso é uma das coisas a filosofia não, de tudo. E sobretudo, não há qualquer clivagem que ponha em causa a independência e a imparcialidade dos juízes portugueses. Nós não temos na história, em todos os tribunais, e mesmo em decisões do Tribunal Constitucional, eu diria, e aí onde essa clivagem, eu diria, política é mais inequívoca, e é verdade, porque é assim, o Tribunal Constitucional tem uma dimensão política inequívoca, mas mesmo aí, se analisarmos as decisões com toda a profundidade, não é difícil, para não dizer bem mesmo impossível, encontrarmos uma dimensão que ponha em causa a imparcialidade daqueles juízes em relação à dimensão política. Podem pensar de uma forma diferente. Há pessoas que, por exemplo, concordam com o aborto, há outros que não concordam, por questões morais, por questões éticas, e nesses casos difíceis isso vem ao de cima, mas por regra isso não acontece. Isso não acontece. Agora, o que há, instâncias de recurso, claro, o que há decisões diferenciadas, como é óbvio. Se um juiz é mais, eu diria, proativo, se é mais atento a determinado tipo de valores, certamente, do que o seu colega do lado, certamente terá uma maior capacidade de resolver um caso, às vezes difícil, de uma forma que assegure, que dê mais efetividade ao direito daquela pessoa do que o outro. Mas isso é normal, isso é assim que as coisas funcionam. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão adequado ao acompanhamento do funcionamento da sua comunidade? O Conselho Superior da Magistratura é o órgão de gestão dos tribunais, que é um órgão que existe na Constituição e que, enfim, que garante a independência dos tribunais, no sentido da sua gestão ser independente. É um órgão que, enfim, teve uma evolução constitucional curiosa, porque foi criado, eu diria, quando foi criado na Constituição, tinha uma maioria de juízes eleitos pelos seus pares. Depois, numa alteração constitucional posterior, essa composição do Conselho veio ser alterada no sentido de dar a maioria dos seus membros a não juízes, portanto, a pessoas indicadas pelo Parlamento e pelo Presidente da República. Uma concepção de autogoverno ou não? Foi uma intervenção que põe em causa pôs em causa de alguma forma, em termos teóricos, boa ou má? Em termos teóricos, pôs em causa claramente um modelo que eu, por exemplo, não defendo, porque é um modelo que hoje em dia na Europa se defende, que é os conselhos terem na sua maioria juízes eleitos pelos seus pares. Não por uma questão corporativa, mas por uma questão de independência do próprio órgão. Agora, em termos teóricos foi isto que aconteceu, em termos práticos isso não acontece. Embora possa ter havido uma outra situação onde vem, eu diria, ao de cima a dimensão política das pessoas que lá estão, e num ou outro caso isso pode ter acontecido, mas por regra isso não acontece. Realisticamente é inevitável que aconteça, não é? Nos casos, como eu disse sempre, nos casos difíceis há sempre aquela competências tão diferentes. A tentação de vir ao de cima. Um juiz em exclusividade, por exemplo, pode ser um campo adversarial com um advogado prestigiado ou não,
mas que opera no setor privado. Claro, aliás, esse é um problema e é uma crítica que eu faço claramente ao Conselho Superior da Magistratura. Eu, no sentido do Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e também como individualmente, eu acho que quem está no Conselho Superior da Magistratura, mesmo aqueles que estão indicados pela Assembleia da República e pelo Sr. Presidente da República, deveriam estar a tempo inteiro no Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, deveriam estar e têm o mesmo estatuto dos juízes que estão lá, para poder efetivamente exercerem as suas funções com total independência. E, portanto, isso era uma daquelas mudanças que não poderia... Nem sequer precisa de passar pela Constituição, bastaria passar pelo próprio regulamento do Conselho. Já abordou isso? Já abordei isso várias vezes, até no Congresso recentemente. A receptividade, enfim, por parte dos juízes é total, porque eu acho que isso dava muito mais consistência ao Conselho Superior da Magistratura, dava muito mais, eu diria, importância prática à dimensão do Conselho, porque é assim que acontece nos outros países. Atenção, na Espanha, o Conselho General do Poder Judicial, todos os seus elementos estão em exclusividade de funções. E depois não permitia algumas, eu diria, situações um pouco fáceis ou difíceis de perceber. Por exemplo, é o caso da existência de membros absolutamente fidedignos e pessoas seríssimas no Conselho, são não todos, está em causa. Mas que estão também a exercer funções ou como advogados ou como professores universitários. Claro. E depois é um pouco aquela situação do César e da mulher de César. Quem está num órgão destes tem que assumir não só a sua independência e a sua imparcialidade, mas também o parecer ser imparcial. Porque, entre outras coisas, e às vezes, tem como função difícil dar notas aos juízes. E notas que são determinantes na vossa carreira. Avalia os juízes. E avalia com... Determinante também na vossa carreira, isto é novo, são habilitações académicas, e algumas podem ser bastante exóticas até, para acesso às... instâncias superiores. Esse é um debate engraçado, que é um debate que, sobretudo, emergiu recentemente. Mestrados de toda a ordem, que são valorados, por exemplo, para além da dimensão pragmática, da dimensão, da qualidade jurídica. A questão que coloca é uma questão aparentemente muito técnica, mas que é importante de ser dissecada, porque isso tem a ver com o acesso aos tribunais superiores. Claro. Tem a ver com o acesso às relações e o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, que são tribunais diferenciados. Mas o que se quis com estes dois novos modelos foi, no fundo, permitir que fossem, eu digo, os melhores juízes acedissem a estes tribunais, no caso das relações, e outros juristas de mérito, de elevado mérito, acedessem ao Supremo Tribunal de Justiça. Eu diria que nada a opor, esse é um princípio absolutamente aceito por todos. Efetivamente, nós não podemos todos aceder aos tribunais superiores, terão que ser os melhores a aceder, como é óbvio. Agora, o problema está como é que se define um critério. E, sobretudo, o que tem que ser levado em consideração é a aptidão para o exercício das funções. Nós podemos ter um excelente jurista, por exemplo, que sabe muito de direito de família e menores, mas que não sabe rigorosamente nada sobre direito civil ou direito processual penal, ou seja o que for. E, portanto, porque fez um curso de mestrado sobre essa matéria individualizada. E, portanto, isso pode ser muito bom, mas se isso não tiver nenhuma aptidão para o exercício das funções, provavelmente isso não pode ser valorado, nem deve ser valorado para o acesso à judicatura, porque a judicatura tem uma dimensão teórica muito prática, a jurisdição tem uma dimensão teórica, uma dimensão isso, portanto, prática. Está a ser interpelado também. Nós fizemos, aliás, nós sindicatos. A Associação fez este ano uma avaliação através de duas pessoas completamente independentes, que foram validadas pelo professor Gomes Cantilho, curiosamente, e que, no fundo, criticámos o que estava mal e propusemos algumas soluções. Vamos ver. Essa também é a nossa maneira de ser. Nós não gostamos de criticar por criticar, gostamos de criticar apresentando soluções para melhorar o sistema. Para terminar, há uma zona que eu vou tentar ser tão cordato quanto possível, mas as suas declarações que foram ouvidas por nós, leigos, sobre as dificuldades financeiras dos juízes que poderiam comprometer a independência dos juízes. Ouça, essas foram umas declarações, eu não tenho qualquer problema em revisitá-las, porque a questão foi, isto foi, eu diria, mal interpretado, e como foi mal interpretado, o Dr. Paulo Rangel, por exemplo, num artigo no Público, percebeu aquilo que eu quis dizer e tentou traduzir aquilo que eu quis dizer. Deixe-me dizer-lhe só um elemento. Em essência, eu não achei nada de mal se a situação for tão periclitante
que prejudique a serenidade de um juízo, está tudo em causa. Não, mas a questão, Marcos, não é só essa. Essa é uma questão complicada, mas é uma questão que tem que ser afrontada e enfrentada. Eu ouvi coisas, enfim, eu diria até completamente ignorantes sobre isso, nomeadamente que a dimensão financeira não era uma dimensão da imparcialidade, é uma dimensão da imparcialidade do juiz, é uma da independência dos juízes, porque é essa dimensão que possibilita e que está sustentada na independência dos juízes em função aos outros poderes políticos. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Constituição Americana, que o Mário Crespo conhece, tem um artigo, que é o artigo 3º, que diz expressamente que não pode, em qualquer circunstância, haver uma redução dos salários dos juízes. Pode haver do Presidente da República, do Sr. Barack Obama, por exemplo, mas não pode no artigo 3º. Isto é muito claro. A maior parte das Constituições anglo-saxónicas tem este princípio. A Constituição alemã não tem este princípio, mas tem uma norma semelhante. O que é que isto quer dizer? E é preciso que fique muito claro. Quer dizer que os juízes, como fazem parte de um poder independente, não têm que andar, eu diria, não têm que estar sujeitos aos outros poderes, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. E para garantir a independência do Poder Judicial em relação aos outros poderes, então tem que haver uma dimensão financeira que permita a quem exerce funções da judicatura as exerça com total, eu diria, entrega, sem estar preocupado. Exclusividade. A exclusividade total. E isso eu gostaria de sublinhar. Nenhuma instituição em Portugal tem o grau de exclusividade que nós temos e queremos continuar a ter. Agora, isso tem que ser salvaguardado por uma sustentação remuneratória que possibilite exatamente essa dimensão de garantia da independência. Aliás, deixe-me só acabar. Ontem, no Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça salientou exatamente no seu discurso de encerramento da jornada do Tribunal de Porta Aberta essa dimensão da independência e veio recolocar mais uma vez as minhas declarações no seu devido lugar. Porque foi isso que eu disse na Assembleia da República. Não falei em questões dos juízes estarem sensíveis à corrupção. Eu nunca falei disso. Não foi isso que estava em causa. Isso foi uma leitura perfeitamente abusiva e perfeitamente demagógica daquilo que eu disse. O que eu disse foi isto e eu recoloquei as coisas neste fator, que é aquele que me interessa. Agora, enfim, as interpretações são as mais variadas, mas isto é muito sério. E é muito sério porque é esta dimensão da independência dos tribunais em relação aos outros poderes que está em causa aqui na questão financeira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter aqui o conselheiro Moraes Lopes, preside a Associação Sindical dos Juízes. Curtíssimo intervalo agora e nós vamos voltar com o nosso frente a frente já a seguir. Até já.